A reunião da Comissão de Higiene e Saúde Pública foi transmitida ao vivo pela TV Câmara no dia 6 de novembro, quinta-feira. Os vereadores receberam o secretário de Saúde e vice-prefeito de Guarulhos, Carlos Derman. Em pauta, a situação financeira e as dívidas do Hospital Stella Maris. Presidente da comissão, doutor Alexandre Dentista, do PSDC, pediu aumento do repasse de verba para a instituição pela Prefeitura. 80%, quase 80% do atendimento do hospital, vereador Gilvan, é exatamente SUS dependente, paciente do SUS. E o que acontece? A saúde é municipalizada, a saúde é responsabilidade do município, não do hospital. Então, se o hospital presta esse serviço para a nossa população, para a população SUS dependente, que a responsabilidade é da prefeitura, então, com certeza, para evitar que o hospital quebre, feche as portas, porque hoje o hospital tem uma dívida de aproximadamente 52 milhões. Lógico que não é culpa da prefeitura, mas o que acontece é a má administração passada do hospital. Inclusive, gostaria de deixar claro que nós da comissão sentimos que o hospital hoje está bem administrado pelo senhor Ronaldo, uma pessoa séria, uma pessoa que está tentando ajudar o hospital a se levantar. Então, realmente, nós escutamos falar que isso vem de muitos anos de outras administrações do hospital. Mas nós entendemos que a prefeitura tem que ajudar um pouco mais, porque 80% são pessoas que a responsabilidade é da prefeitura. Derman começou destacando a importância do hospital para a cidade e citou os motivos da última crise que provocou o atraso no pagamento dos salários dos médicos. Dizer que nós sabemos da importância do Stella Maris, né, e temos procurado, dentro das nossas condições financeiras, ajudar o hospital. E se o hospital não fechou, né, como aconteceu em outras épocas com outros hospitais e em outras cidades também, se o hospital não fechou é porque a prefeitura sempre procurou ajudar, porque nós ficamos sabendo dessa dificuldade do Stella Maris e da possibilidade dele fechar já há 3 anos já. Há 3 anos. Nesses 3 anos, em termos de subsídio, a prefeitura aportou uma quantidade de recursos grande, né? Nós, hoje, né, nós dependemos do Hospital Stella Maris para muitas coisas, né? Cirurgia cardíaca, cirurgia oftalmológica, inclusive catarata principalmente, né? Cirurgia geral e uma série de exames, de procedimentos. A gente tem um convênio com Stella Maris. Como o vereador falou, o preço SUS do que eles nos fazem dá mais ou menos 2.200.000. E, além disso, nós damos um subsídio mensal de R$400 mil. O hospital, mais uma vez, chegou a uma situação de insolvência, de não conseguir pagar seus compromissos mais urgentes, como, por exemplo, pagamento de médico, pagamento de fornecedor, por 2 motivos, essa última crise. Primeiro motivo, porque até junho desse ano ele tinha também um subsídio do Estado, do governo do Estado, que eram parcelas de R$500 mil, né? Eram 10 parcelas, recebeu 5 milhões entre o ano passado e esse ano. Acabou em junho. Então parou esse subsídio,
A Secretaria de Estado da Saúde alegou que não poderia renovar o convênio por conta da lei eleitoral. O segundo motivo é porque o hospital percebeu que ele precisava regularizar a sua situação fiscal e tributária. Então, o hospital tem algumas pendências com INSS, com Fundo de Garantia, e para resolver essa situação, para conseguir as chamadas certidões positivas com efeito de negativa, ele tinha que parcelar essas dívidas, né? Fazer um acordo de parcelamento, mas esse acordo implica em você pagar um certo valor à vista. Para Derman, o hospital precisa aumentar a receita e prestar mais serviços. Por isso, deve reformar as instalações e adquirir mais equipamentos com apoio do BNDES. Segundo ele, a prefeitura não tem como aumentar o repasse ao hospital nesse momento. Qual é a solução a médio prazo para o hospital? O hospital tem que aumentar a receita dele. Como que ele tem que aumentar a receita dele? Tem que prestar mais serviço, fazer mais cirurgias cardíacas, mais hemodiálise, mais cirurgias de catarata, não é? E nós temos a necessidade que o hospital aumente a sua produção. Agora, para aumentar a sua produção, ele precisa fazer alguns investimentos. Precisa comprar equipamentos, precisa fazer reformas no prédio. Ele hoje, do jeito que ele está, com os equipamentos que ele tem, ele não consegue fazer mais do que ele está fazendo, né? Por isso que é importante o empréstimo do BNDES num valor maior, né? Para o hospital alongar o perfil da sua dívida, quer dizer, ter uma prestação menor cada mês, e para o hospital também poder investir, né? E aumentar a sua receita, aumentar o seu faturamento. Falando com toda a franqueza, né, o município hoje ele não tem recursos para dar um subsídio maior do que ele já dá para o Hospital Stella Maris. Então, a proposta no orçamento, né, inclui a continuidade, né, do repasse dos 400 mil por mês. Essa é o limite financeiro, porque qualquer aumento nesse repasse teria que ser em prejuízo de outras coisas. Então, o que eu vou diminuir? O HMU, Hospital dos Pimentas, ou vou diminuir a distribuição de fraldas para a população? Não adianta, né? O recurso ele não é infinito, o recurso ele é finito. O vereador petista, professor Rômulo Ornelas, que já fez parte da comissão, esteve presente na reunião. Ele questionou o secretário sobre a prestação de contas do dinheiro público repassado ao hospital. Se Guarulhos está refém do hospital, né, porque, pelo que eu entendi, o hospital é importante, todo mundo sabe disso, para a cidade, né, mas também, pelo que eu entendi, é um saco sem fundo, né? Onde é que vai? Onde é que... Eu nunca vi a prestação de conta desse dinheiro que está saindo do Fundo Municipal de Saúde, pelo que eu entendi. Nunca vi a prestação de conta do Stella Maris. Eu queria entender onde é que o Stella Maris está gastando esse dinheiro. Porque desde quando a gente conhece esse Stella Maris, sempre está em crise. E essa crise nunca acaba, é falta disso, falta de dinheiro, é sempre
gastando, sempre está devendo tanto, e nunca foi prestado conta para o município, se o município, o Estado também injeta dinheiro nesse hospital. Eu acho que nós também não temos que ficar aqui. Eu, enquanto vereador, também quero questionar isso. Aonde está gastando todo esse dinheiro, esse hospital, que eu estou entendendo também, há uma chantagem aí, porque o município depende desse hospital, e realmente depende, né? Eu queria ver se é possível chamar aqui também o presidente ou o diretor lá do Stella Maris para explicar para nós e prestar conta onde é que está gastando isso aí. Porque toda vez que é aprovado subsídio aqui para esse hospital, eu me abstenho, porque eu não voto. Porque sabemos da importância, mas é um saco sem fundo, que nós não sabemos onde é que está indo esse dinheiro, gastando aonde, com quem, com quê. Nós sabemos que lá tem duas portas, a porta do SUS e a porta do Plano de Saúde, né? Qual é a porta quem é que entra na porta do SUS, quem é que entra no Plano de Saúde, entendeu? Então, eu acho que as coisas, como dizia lá a velha de antigamente, fala assim, o buraco é mais embaixo. O secretário prontamente respondeu ao questionamento. Nós tivemos a iniciativa de propor, e essa Câmara aqui aprovou esse subsídio, não como uma correção da tabela SUS, não é isso. É com uma preocupação de garantir a vida dos cidadãos que iam ficar desassistidos no caso do hospital fechar. É isso, é concreto. Quer dizer, eu também não gosto de passar dinheiro para uma instituição que ela é privada, ela é filantrópica, mas ela é privada, não é? Mas eu tenho a responsabilidade da assistência à saúde, né? E a gente, de alguma forma, tem que garantir essa assistência. É exatamente por aí, é por esse motivo, né? Agora, sobre o que o Stella Maris faz com esse dinheiro, nós temos acompanhado, né, sim, a gestão, né? A partir do momento que foi criado o subsídio, nós temos pessoas lá dentro do Stella Maris fiscalizando. Integrante da Comissão de Saúde Pública, o vereador Laércio Pereira, do PT, endossou as palavras do colega de partido e perguntou sobre os números do atendimento pelo SUS. Na verdade, aqui não se questiona, né, a importância do Stella Maris para a cidade, da prestação de serviço que o hospital já prestou ao município, né, mas que hoje, com as dificuldades, presta numa proporção menor, mas a gente tem que cobrar responsabilidade, sim. Concordo com o vereador Rômulo, né? Desde 2009, o Stella Maris vem recebendo enormes recursos públicos. Se os números meus aqui não estão errados, né, segundo o secretário de Saúde, de 2009 até 2014, já foi repassado para o Stella Maris 23,5 milhões. O Estado já repassou 12,2 milhões para o Hospital Stella Maris. E mensalmente o hospital vem recebendo, né, algum subsídio da Secretaria Municipal, e tem as emendas estaduais e federais que de vez em quando, né, caem na conta do Stella Maris. Mas nós precisamos cobrar a responsabilidade, né? O Hospital Stella Maris alega que está atendendo 80% do SUS. Eu, particularmente, tenho dúvida. E aí eu quero perguntar para o secretário, né, como que está sendo dimensionado isso. Por quê? Eu já trabalhei no Stella Maris, trabalhei 16 anos lá. Eu lembro como que era a movimentação nas entradas, internamente, no laboratório, na hemodiálise, em todos os setores, nos andares. E hoje, visualmente você vê que houve uma diminuição assim absurda.
Então, eu queria entender, né, de que maneira que está sendo calculado esses 82% de atendimento do SUS. Visualmente, eu não consigo enxergar isso, né? E com muita tranquilidade eu digo isso porque eu trabalhei 16 anos lá no Stella Maris. Então, todos os dias eu estava lá, eu via todas as portas, né, a movimentação que era internamente. Então, queria que o secretário me respondesse, né, de que maneira que está sendo dimensionado isso, como está sendo prestado essa conta desse atendimento de 82%. Deman respondeu que o número vem da redução do atendimento aos convênios particulares por causa do sucateamento do hospital. Então, a pergunta, da onde que saiu esse número de 80%? Eu posso dizer que esse número se deve à diminuição dos atendimentos de convênio, infelizmente. Tá? Seria bom para o Stella Maris se os convênios, os particulares, usassem mais. Por quê? Porque ajudaria a viabilizar financeiramente o hospital, né? O convênio paga para o hospital, em algumas coisas, um pouco mais. Hoje, o que acontece na questão dos convênios com Stella Maris? Que eles pegam o osso, o filé mignon fica para outros hospitais, né? Então, atendimento de pronto-socorro. Se vocês forem lá de manhã cedo, vocês vão ver que o pronto-socorro do Stella Maris, ele é lotado. Vai muita gente lá. Agora, a pessoa passou no Stella Maris, no pronto-socorro, e foi atendido lá por um médico. O convênio vai pagar, não sei, R$15 a consulta, qualquer coisa assim, né? Aí o médico diz que esse paciente tem que ficar internado e tem que ser submetido a uma cirurgia. O convênio tem que autorizar. Aí o convênio não autoriza e manda transferir para a Unimed, para o Carlos Chagas, para outros hospitais. Então, aonde... Por isso que hoje é 80%, não é que eles queiram trabalhar só para o SUS. Eles não têm conseguido, devido ao sucateamento do hospital, à piora das condições do hospital, né, os convênios têm preferido levar para outros hospitais. Isso é o que tem acontecido. E aí só os procedimentos mais baratos, que são pior pagos pelos convênios, é que acabam ficando no Stella Maris. O presidente da comissão ainda aproveitou a reunião para perguntar ao secretário sobre a falta de medicamentos nas unidades de saúde. E o vereador Toninho da Farmácia, do PRP, deu a ideia de fazer uma farmácia pública de manipulação na cidade. Nós, vereadores, somos constantemente cobrados, não só quando nós visitamos as unidades de saúde do município, mas na rua a todo momento, a falta de medicamento e principalmente medicamentos básicos nas unidades de saúde. Nós já tivemos esse ano várias cobranças diretamente com o senhor lá no seu gabinete, na audiência pública que já houve aqui, nós cobramos isso constantemente, o senhor já respondeu para a gente. Agora, nós gostaríamos de saber o que é possível ser feito realmente para que essa situação seja resolvida rapidamente, porque nós sabemos que o medicamento básico, o medicamento não tem um alto valor. Entendeu? O senhor já explicou que aumentou o número de médicos na cidade, o senhor já explicou que a licitação demora aí 6 meses, mas o senhor é uma pessoa capacitada para poder gerenciar essa licitação com antecipação e tudo mais. O que é possível fazer, secretário, para resolver de imediato essa falta de medicamento nas unidades de saúde? Quando eu estive com o senhor, secretário, na sessão seguinte, na audiência pública,
o senhor me garantiu que na próxima audiência o senhor teria uma resposta para aquela situação que eu falei para o senhor, que eu propus a cidade de Guarulhos, implantar uma farmácia de manipulação na cidade. Com isso, a secretaria gastaria de 200% a 300% na economia de medicamentos. Em um ano, eu tenho certeza que a secretaria repõe todo o investimento que ela fizer. E aí, sem contar que a cidade de Guarulhos estaria saindo na frente, poderia dar exemplo para as outras cidades, como que se gasta melhor o dinheiro público. O dinheiro público é um dinheiro sério, um dinheiro que a gente tem que saber gastar, tem que fazer economia, não é que nem o dinheiro da gente. O dinheiro da gente a gente gasta de qualquer jeito, que é nosso, mas o público, se a gente puder economizar, temos que lutar e brigar, porque é o dinheiro do povo, é o dinheiro que a gente pode estar. Com isso, eu acredito que não vai faltar mais medicamentos, se a secretaria conseguir dar esse passo na frente, implantar a sua farmácia de manipulação para produzir o seu próprio medicamento e estar levando mais medicamentos para a população, secretário. O secretário respondeu às duas questões que fecharam a reunião. Respondendo ao vereador Toninho, o vereador Toninho propõe que a prefeitura monte, que se chama uma farmácia de manipulação. Inclusive, ele estava me explicando. A prefeitura compraria os produtos a granel, em geral na forma de um pó, e pesaria, misturaria, etc., até fazer e faria os comprimidos e envasaria. Então, é uma ideia bastante revolucionária, Não conheço nenhuma prefeitura que faça isso, mas nós teríamos que montar uma verdadeira fábrica de medicamentos, Iríamos competir até com as fábricas existentes. Eu falo pelas quantidades, Por exemplo, cada compra que a gente faz de omeprazol são 10 milhões de comprimidos. Então, não é um manipulador lá pesando numa balança, e depois comprimindo manualmente, fazendo o comprimido, que ele vai conseguir fazer 10 milhões de comprimidos. Então, nós teríamos que montar fábricas. Essa é a verdade. Teríamos que... É um investimento grande. De qualquer forma, eu tenho uma equipe técnica estudando isso. Quando o senhor me falou a primeira vez, eu entendi que era uma pequena farmácia de manipulação para fazer alguns combinados que às vezes você não encontra no mercado. Por exemplo, essas farmácias de manipulação, a gente tem na cidade algumas farmácias de manipulação. Elas trabalham basicamente com o seguinte: tem médico, por exemplo, um reumatologista, que ele quer prescrever tantos gramas disso, tantos daquilo, tantos daquilo, tantos daquilo, num só comprimido, tantos miligramas disso, tantos daquilo, e aí você não encontra esse produto comercial. Aí você vai lá, faz a sua encomenda. Então, essa farmácia de manipulação, ela prepara 50 fórmulas por dia, 100 fórmulas por dia. Para você ter uma farmácia que vai preparar 1 milhão de coisas por dia, ou mais, aí já não é uma farmacinha de manipulação, aí é uma fábrica. Você tem que ter uma fábrica. Então é uma questão um pouco complexa, mas nós continuamos estudando. Desculpa que eu não trouxe ainda a resposta, mas porque não é uma coisa simples. Eu tenho formação em química, algum dia na vida eu fiz faculdade de química,
Então eu até gosto da ideia, né? Não é, acho interessante, né? Agora, a questão dos medicamentos, está bastante adiantada a hora, não é isso? Vai começar a sessão. Agora, rapidamente, eu posso dizer o seguinte, né? Nós fornecemos, né, nas UBSs, no CEMEG, nas policlínicas, mais de 200 tipos de medicamento, né? Aproximadamente 230. Nossa lista completa, nossa REMUME, Relação Municipal de Medicamento, são mais de 200 itens. E alguns deles estão faltando. Alguns desses 200 e tanto estão em falta. Alguns muito importantes, né? Alguns importantes, a gente reconhece. Nós estamos correndo atrás, tivemos problema até devido ao volume que a gente compra, porque a pessoa precisa comprar uma caixa de omeprazol, vai lá na farmácia do Toninho e compra. Mas se alguém chegar lá dizendo que precisa de 10 milhões de comprimidos, né, você não encontra assim com a... Lá tem também, né, Verão? Lá tem. Às vezes você tem uma certa dificuldade, mas estamos correndo atrás, né, e a maioria dos que estão em falta estão em vias de chegar.